Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Continuando, a falar sobre os autores dos evangelhos, hoje nós vamos falar sobre o Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Lucas, ele não foi um apóstolo, mas ele foi um dos primeiros cristãos e que acompanhou de perto o apóstolo Paulo. Ele era um médico por profissão, né? Mas o evangelho impactou tanto a vida desse homem, né, que ele deixou tudo e foi seguir Paulo nas suas missões, né? Então, o que se sabe dele é que ele era um cristão convertido, mas que ele não era um judeu. Ele era um pagão, um gentio, alguém como nós, né, que veio a ouvir o evangelho numa das missões de Paulo, né, possivelmente, e como um de nós se converteu e recebeu de Deus essa missão, né, de evangelizar, de implantar igrejas e acompanhar de perto Paulo nas suas viagens, né? E ele foi fiel até o final, porque na segunda carta a Timóteo, né, Paulo diz que de todos os cooperadores que antes estavam com ele, só tinha sobrado Lucas, né? Então, Paulo pede a Timóteo para levar João Marcos para poder ajudar, né, a continuar cooperando com ele. O livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito pelo mesmo Lucas, né? O mesmo autor do livro do Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos, né? Isso é muito interessante porque ele falou sobre a vida de Jesus encarnado e sobre Jesus ressuscitado auxiliando a igreja, né? A igreja primitiva que recebeu o Espírito Santo e começou, né, esse processo de evangelizar o mundo, né? Então Lucas ele não só pesquisou minuciosamente, né, sobre a vida de Jesus, já que ele não caminhou com Jesus, né, na trajetória terrena, né, mas ele, na época que ele viveu, alguns apóstolos ainda eram vivos, os primeiros cristãos eram vivos, então ele fez essa pesquisa, né? Ele agiu como um historiador. E assim, o livro dele tem riqueza de detalhes. Inclusive, por exemplo, Jesus foi apresentado no templo no 8º dia, né? Jesus ensinou no templo com 12 anos de idade, né? Ele começou o ministério dele com 30 anos, né? Então Lucas é muito detalhista assim na narrativa dele, né? E no livro de Lucas tem inclusive parábolas que não tem nos outros livros, né? Isso mostra que ele pesquisou em várias fontes diferentes, né? Ele não só transmitiu, né, os ensinamentos que tem, né, coincidência com os outros evangelhos sinótipos, né, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, né, eles são evangelhos muito parecidos, eles concordam em muitas coisas, mas ele foi além, né, ele transcreveu coisas que ele pesquisou né, com riqueza de detalhes. O nome de Lucas também aparece em outras cartas de Paulo, né? Porque como ele era cooperador, ele estava sempre incluído nas missões, né? Inclusive quando Paulo viajou de barco, né, para Roma, Lucas estava junto com ele, né? Na última viagem de Paulo, quando ele estava prestes a morrer, né? Lucas estava junto com ele. E, enfim, o que é mais interessante, né, na narrativa desse evangelho é que Lucas não teve nenhum contato sobrenatural, ele não teve visões,
ninguém profetizou, né, para que ele cresce e para que ele registrasse, né, no livro dele algo assim sobrenatural. Mas o livro dele é tão inspirado quanto o de João, por exemplo, que teve a visão do Apocalipse, das coisas futuras, né? E praticamente Deus entregou a ele aquelas visões sobrenaturais prontas ali, né? Isso mostra que não é necessário a gente ficar buscando, né, revelações e sobrenatural e não, porque Deus, ele age de todas as formas, com todos os tipos de pessoas, né? Então, o que Lucas mostra é isso, né? O trabalho dele foi de pesquisa, foi de história, foi de registros de fato, ele chama de fatos, né? Não são suposições, não são fábulas, não são fatos que ele pesquisou com pessoas que estavam vivas, né? E foram testemunhas oculares de Jesus e de toda a sua obra. Então, Lucas é como um de nós, né? Que ama o evangelho, ama falar dessas coisas porque crê, simplesmente porque crê. Não viu, mas crê. Por isso é bem-aventurado, né? E Lucas foi um bem-aventurado, porque até hoje e até o final dos tempos vão ouvir falar dele e da sua fé e do seu trabalho de pesquisador, né? E de um médico que deixou tudo por causa do evangelho, né? Não se sabe, né, porque a causa da morte dele, mas se sabe que ele foi fiel até o final e deixou registrado, né, esse evangelho para as gerações futuras. Um beijo para você, tenha um bom dia e amanhã a gente volta falando de João. Um beijo.